Antes da gente começar a pauta, eu queria começar falando sobre uma coisa que tá viralizando agora, que a gente estava discutindo até aqui antes da live, que é uma fala minha no Redcast, que eu claramente estou zoando. Eu fiz até vídeo sobre isso, tá no meu Instagram. Será? E que o Júnior fala do voto feminino, e eu falo assim, não, o mundo começou a desandar quando a mulher começou a dar a opinião dela. Tipo assim, sou eu, que sou mulher, num podcast, dando a minha opinião. É claramente uma ironia. Claramente uma ironia. É óbvio. E aí aí ele fala do voto feminino ser um erro dos maiores erros do Ocidente e tal. E aí eu continuo ali na ironia, entro no jogo brincando com ele. Só que assim, as pessoas estão levando isso muito a sério. Eu fui chamada pela BBC para fazer uma entrevista sobre eu ser ou não a favor do voto feminino. Aí agora teve um arrombado aí no Instagram. Perdão, não posso, eu tenho que parar de falar palavrão. Teve um desquerido aí no Instagram que... Alguns, né? Porque eu vi que foi mais de um. Alguns que estão espalhando essa fala como se isso fosse verdade. E aí eu fico pensando assim... Gente, o que passa na cabeça das pessoas em olhar pra mim? Olha só, eu estou aqui numa live, num canal de política. Eu sou uma porta-voz política. Estou emitindo a minha opinião. Estou em pré-campanha. Eu vou fazer campanha futuramente para as pessoas não votarem em mim? É isso? É isso que passa pela cabeça de vocês? Ou vocês acham que todas as mulheres são retardadas, igual a Pietra Bertolazzi, que fica lá falando assim, ai, mulher não devia votar. Você é a gêmea do bem, Ana. Você é a gêmea do bem. Sabe, é assim, por isso que eu falo, a gente estava até falando sobre isso, o Paulo Figueiredo falou, ai, as mulheres votam mal. Eu não discordo totalmente dessa frase, mas isso tem um porquê. O porquê é... Mulheres não buscam saber sobre política. Naturalmente, o Arthur sempre fala sobre isso aqui. Não é um assunto natural que é de interesse das mulheres. Então, a mulher tende a comprar um discurso pronto. E aí, não quer dizer necessariamente que ela vota mal. Não quer dizer que eu concordo 100% com a fala dele. Não concordo. Mas eu acho que as mulheres deveriam estudar mais política. Pra você não cair no caricato. Porque o que acontece? Como que eu vim parar no MBL? Foi exatamente assim. Eu olhava pra esquerda... para aquele monte de mulher de cabelo colorido e sovaco cabeludo de universidade, eu falava, eu não sou isso. Eu olhava pra direita e via pessoas tipo a Pietra Bertolazzi falando que o voto feminino é um erro. Ou aquela outra Cíntia Chagas, que também é outra que só fala água, que é a cara da mulher da direita. Eu falava, eu não sou esse tipo de caricatura. Só que quando você começa a estudar política de verdade, quando você começa a se inserir no mercado político de verdade, nos assuntos políticos, entender como a política funciona, como funcionam as leis, como funciona um país, você tem mais material para escolher o seu posicionamento, seja ele de esquerda ou de direita. Ninguém tá aqui, eu não estou falando pra você assim, olha, o único posicionamento certo é X ou Y. Eu estou falando principalmente pras meninas do chat e vocês meninos, mandem pras suas mães, pras irmãs, pras avós, pras mulheres. Meninas, estudem um pouco sobre política, pra vocês não caírem nesse tipo de narrativa ridícula, pra vocês não verem um corte malicioso na internet e achar que uma porta-voz feminina de um grupo político feminino pré-candidata é de fato contra o voto feminino. Nem toda mulher de direita é uma retardada igual a Pietra Bertolazzi, entendeu? Nem toda mulher de direita é igual a Cíntia Chagas. Existem mulheres que são empreendedoras, que são mães, e graças a Deus eu tenho recebido muito esse público no meu Instagram, tenho trocado muita ideia, tenho tido muitas conversas com mulheres assim, que falam, Ana, poxa, eu não acompanhava política antes de conhecer o seu Instagram, e você fala de um jeito que eu entendo e que fica mais claro pra mim. Procurem, não tem só eu, tem um monte de meninas que estão falando sobre política e que fica fácil pra vocês procurarem informação e entenderem e não caírem nessas ironias baratas, nesse tipo de discurso que quer te enviesar. O objetivo dele é te enviesar. Essa situação do voto feminino é um absurdo. É um absurdo você falar que
não, a gente tem que pensar que o voto... não, vamos tirar o voto da mulher. Gente, isso já é uma coisa consolidada há muito tempo. Todos os cidadãos têm que votar bonitinho. Ninguém é contra isso. Por que estão normalizando discutir isso novamente? E aí, veículos como a BBC, que me chamaram pra fazer isso lá, eles vão fazer um tipo de matéria que olha só como as pessoas estão sendo contra o voto feminino. Aí, inclusive, o repórter que me entrevistou, vou até dar um spoiler pra vocês, ele pega esse trecho do Redcast, que eu falo isso brincando, e ele pega um outro trecho mais pra frente, que eu falo que as mulheres... que é o que eu acabei de falar aqui, que as mulheres tendem a comprar discursos prontos porque não se interessam naturalmente por política. E como mulher é naturalmente mais empática, ela vai olhar e vai falar, poxa, a esquerda parece se importar, porque na aparência, no superficial, na poça d'água rasa, se você olha a direita e a esquerda, você vai ver que parece que a direita só se importa com dinheiro e a esquerda se importa que todas as pessoas sejam alimentadas, todo mundo tem educação, todo mundo tem saúde. E isso não é verdade quando você se aprofunda no estudo. Mas, a princípio, para quem não procura saber, E eu falo, as mulheres acabam indo por esse caminho, comprando discursos prontos, porque elas são mais empáticas. Então, elas olham pro lado de, poxa, talvez eu seja a favor de cota, talvez eu seja a favor de melhorar a educação, enfim, vocês entenderam. E aí ele fala, então quer dizer que nessa hora você tava brincando, quando você falou do voto feminino, e aí nessa segunda hora você tava falando sério. Eu falei, sim. Você quer que eu falei assim, mas assim, vamos fazer o seguinte, a partir de agora eu vou fazer o seguinte. Gente, atenção, estou fazendo uma piada. Fiz uma piada. A partir de agora eu estou falando sério. Agora é a minha opinião de verdade, tá? Não, agora eu estou fazendo uma piada. É isso que tem que ser? As pessoas não têm mais capacidade de ter um pingo de interpretação. Elas não conseguem... Assim, eu já sei que o brasileiro ele tem uma falha muito grande em interpretação de texto. Mas agora, você ter uma falha na interpretação de uma fala que claramente é irônica, claramente não faz sentido, é uma fala sarcástica. É só você juntar 2 neurônios. Eu vou fazer campanha para as pessoas não votarem em mim. É isso. Não é possível que as pessoas estejam nesse nível de burrice. Porque isso pra mim é um retardamento. Ou a pessoa tá se fazendo de trouxa, ou ela realmente é burra, ou ela é mau caráter. Porque só não faz sentido pra mim. Era bom, e eu quero deixar isso claro, que eu já fiz um vídeo sobre isso, mas assim, eu acho importante que vocês passem isso pras esposas, mulheres, tudo. Que isso que eu falei aqui agora não tem nada a ver com direita e esquerda, tem a ver com mulheres. Pesquisem. Pesquisem, pra vocês não comprarem discursos prontos. E pra vocês não serem encaixadas, como o Paulo Figueiredo disse, num grupo que não sabe votar direito. Entendeu? Enfim. O Arthur não está aqui porque ele está indo pro Rio de Janeiro, porque tem congresso no Rio de Janeiro, tá bom? Eu vi muita gente perguntando no chat, e é por isso que ele não está aqui, e eu estou substituindo ele. Galera, vocês lembram ontem quando eu fiquei profetizando Ana volta, Ana volta, Ana volta? Então, aconteceu, Ana voltou e o Arthur foi embora. Ai, que legal. Voltei, olha, meu cabelo tá muito bonito hoje, tá? Tá mesmo, não queria dizer nada, Ana, mas olha, meu cabeleireiro arrasa muito, né? Giovanni, você é perfeito. Sigam ele, Giovanni Perinelli, ele é maravilhoso. Enfim, temos muitos assuntos a tratar hoje. Vamos lá? Ah lá, o cara. Vixe, tarde demais, já proibi minha esposa de votar. Tá vendo? Aí eu vou falar, nossa, você está falando sério. Ele proibiu a esposa dele de votar aqui, ó. Obviamente o cara tá fazendo uma piada no chat. Entendeu, gente? Vocês entenderam? Ficou claro pra todo mundo? Espero que sim. Principalmente vocês, redes de jornalismo sérias, procurem entender quando uma pessoa tá fazendo uma piada e quando uma pessoa tá falando uma opinião verdadeira. Tá bom? Pra vocês não passarem esse tipo de vergonha. Tá? É isso. Os feministas articulam uma ofensiva e protocolam mais de 100 ofícios para cobrar do presidente da Câmara, Hugo Mota, a votação do PL da misoginia. Gente, isso aqui vai ao encontro de tudo que a gente tava falando anteriormente. Por quê? Quando a gente vai criar uma nova legislação, pode me colocar inteira na tela. Quando a gente vai criar uma nova legislação, a gente tem que ver se não existe já uma legislação que puna aquele crime, certo? Por exemplo, eu vi um vídeo da Tabata Amaral, que ela coloca, inclusive, falas de pessoas do MBL. Vê se você acha no Instagram dela, esse vídeo da Tabata Amaral. Que ela fala do Kim, do Renan, do PL da misoginia. Que ela fala assim, porque quando uma mulher é agredida, beleza, já existe o crime de agressão. Ah, não, porque quando as mulheres são mortas, ok, a gente tem feminicídio e homicídio. Ah, não, porque quando as mulheres são xingadas, tem crimes contra a honra.
tem calúnia, difamação, já existe crime pra isso. O problema é quando você quer criar um crime que criminaliza a misoginia e você não deixa claro o que é a misoginia. E aí você tem falas, por exemplo, como a da Janja, falando que quando as pessoas falam que ela gasta demais, é misoginia. Então vamos dizer o seguinte, o Guto, por exemplo, o Guto criou o janjômetro. E nesse janjômetro, ele mostra os gastos da Janja. Se essa lei já existisse na época do janjômetro, talvez o Guto estivesse preso por conta disso, por ser misógino. Vocês acham que isso faz sentido? Se você faz uma piada com uma mulher que a ofende, uma piada que seja realmente pesada, que esteja num contexto... Claro que às vezes em grupos de amigos, brincadeira, a gente fala, brinca, como foi, como eu estava falando agora do voto feminino. Brincadeira, piada, tá tudo certo, ninguém ficou afetado. Agora vamos supor que uma pessoa realmente é misógina, uma pessoa realmente, por exemplo, você está no trabalho, e aí, numa mesa de trabalho, vindo do mundo corporativo, uma mulher vai falar e fala, não, você não precisa falar, todo mundo já falou, a sua opinião não é importante. E ela foi a pessoa que desenvolveu o projeto. É claramente um ato de misoginia. Esse cara deveria ser preso? Não, ele deveria ser punido internamente dentro da empresa, por conta das normas da legislação, que já existem. Não tem que existir um tipo penal pra isso. Não tem. O problema é que esse PL é muito amplo. E ele não cura uma dor que é que já não existe uma legislação que cubra isso. Entendeu? Então, assim, é proibido. Aí ela fez um vídeo, inclusive, falando assim, os termos betinha, incel, não sei o que são usados na internet, são termos machistas, misóginos. Tipo assim, você não vai poder mais falar que um cara é betinha na internet. Que também é uma piada. Entendeu? Sabe, parece que a gente tá vivendo numa distopia horrorosa, em que as pessoas não sabem mais distinguir o que é sério do que é piada. Aí ela fez esse vídeo ridículo aqui, ó, dá uma olhada. Bota aí na tela pra gente. Mentiu. E você viu aqui. Mas agora tem muito mais gente mentindo junto. E qual é a narrativa, né? De chegar e falar, olha, o Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres o caramba. Tabata Amaral quer prender criança. A Tabata Amaral não liga pra essa mulher, nem tá preocupada em pegar os bandidos que estão fazendo isso. Ela quer prender esse garoto. Inclusive, a gente tá no recorde, né? Aí de feminicídio. Eu não gosto muito dessa palavra, porque pra mim, quem mata, não mata por gênero. Estão dizendo que eu quero prender criança. Destruir a masculinidade. Inventaram até que eu votei... Prender criança a gente sabe que você não quer, né? Porque não importa o quão um bandido seja um menor de idade, vocês acham que ele tem que estar na rua. Começa por aí. Então, a única coisa que a gente tá falando é o exemplo ali que, de novo, tudo tem de ser explicado. O gancho do Renan foi, a Tabata Amaral não quer prender o cara que fez isso com aquela mulher, que é um bandido, tal, que foi lá e raspou a cabeça da mulher, bateu nela, enfim. Ela quer prender esse menino. Qual foi o comparativo? Esse menino na internet está jogando um videogame com seus amigos e ele fala, nossa, ganhei uma partida de você, seu Betinha. Nossa. Foi nesse sentido. Nossa. Esse é o gancho. Assim, tudo tem que ser explicado e desenhado. Pô, Tabata, você estudou em Harvard. Eu achei que você tinha uma interpretação melhor das coisas. Mas a gente vai continuar. Pera que entrou o Lucas no Ballet Plus. Caraca, o Lucas não, velho. Maravilhoso. Lucas, você é incrível. Te juro, amor eterno. É o cara. 2 revistas Valete, o livro do Sócrates e o baralho do Valete Plus, tá bom? Enfim, então assim, você já vê o mau caratismo na distorção das palavras dela. Em nenhum momento isso que ela tá falando é verdade, mas vamos continuar o vídeo. Contra aumento de pena para estuprador. Ou esses babacas não entenderam nada, ou eles entenderam tudo. E é pura má fé. Não é muito difícil entender o que propõe o PL da misoginia. É só abrir o jornal. Porque todo dia aparece mais várias mulheres assassinadas pelo companheiro, pelo ex. Pausa. Já existe feminicídio e homicídio. Não precisa de um PL pra isso. Não precisa de um PL da misoginia pra isso. Existem mulheres assassinadas, a gente tá batendo recorde de feminicídio, porque já existe esse tipo penal, Tabata Amaral. Já existe. Homicídio e feminicídio já existe. Você não precisa criar um novo crime pra isso. E não é isso que vocês estão propondo. Mas vamos continuar. Por alguém que não aceitou ouvir um não. Isso não acontece do nada. Enquanto esses moleques que brincam de fazer política inventam mentiras, fóruns com milhões de pessoas ensinam que a mulher é inferior. Que mulher... meu Deus, Pausa. Eu não acredito que ela tá dando esses exemplos. Vamos lá. Velho. Outra mentira. Ensinam que a mulher é inferior. De forma alguma, ninguém tá ensinando mulher que mulher é inferior. Você falar sobre uma característica biológica real não é falar que a mulher é inferior. Eu, por exemplo, eu sou uma mulher de 1,70 m. Eu peso 62 quilos. Se tiver um homem de 1,70 m
perto de mim, que pese 72 quilos, ele vai ser mais forte que eu. Ele vai ser mais forte que eu, porque é a biologia. Não fui eu que criei essa regra. É o quê? Darwin é misógino agora? Deus é misógino. Deus fez o ser humano assim. A mulher é naturalmente mais fraca, o homem é naturalmente mais forte. Existem exceções? Existem exceções, gente, existem. Mas assim, isso é a regra. Ok? Então assim, quando ela começa a falar isso, aí beleza. Aí, por exemplo, nesses casos, vamos supor que realmente exista um fórum onde as pessoas começam a xingar mulheres e falar assim, ó, as mulheres são inferiores, as mulheres não têm que ser ouvidas, as mulheres têm que ser isso, as mulheres têm que ser aquilo. A realmente xingar de uma forma séria, que não seja uma forma jocosa ou brincadeira. Isso é crime contra a honra. Isso é calúnia, isso é difamação, isso é incitação da violência. Todos esses são tipos penais já existentes. Ó. Daniela, gente, tô muito feliz. Caraca. Tá mulheres hoje, mulheres, time é isso. girl. Estudem política pra vocês não serem enganadas, tá bom? Por mulheres igual essa daí, a Tabata Amaral, que tá mentindo pra vocês. Entendeu? Porque e ali é legal porque ela faz. É interessante a tática, porque ela faz o corte malicioso. Ela pega um tiquinho da fala do Kim, um tiquinho da fala do Renan, um tiquinho da fala do Nicolas e fala: esses babacas misóginos. Mas enfim, aí ela faz esses cortes picados e ela tenta usar isso como narrativa pra fortalecer a narrativa dela de que o crime de misoginia deveria ser feito, ser criado. Mas o problema a misoginia, ela é ampla. Se você já tem um tipo, qual que é o crime, qual é o ato que o PL da misoginia vai penalizar? Qual é o ato? Porque é isso que a gente precisa focar. E é isso que a gente precisa focar. Quando existe um tipo penal, esse tipo penal, ele precisa visar eliminar um crime que existe. Então, por exemplo, no caso do assassinato. Pô, um dia, um ser humano matou um outro ser humano. Aí, o que aconteceu? A gente inventa, fala assim, puta, talvez um ser humano não devesse matar o outro. Então, vamos criar uma lei para que um ser humano que mate outro ser humano seja punido. Ok? Beleza. A partir de então, todos os seres humanos que matarem outros seres humanos serão punidos. Puta, mas aí teve um ser humano que matou um outro ser humano com um resquício de crueldade. Então a gente cria um agravante. Mas aí teve uma pessoa que foi lá e roubou um negócio. Então vamos criar uma... Beleza. Qual é o critério para o PL da misoginia? Que já não exista um tipo penal que cubra isso. Nenhum. Não existe. Não existe. Simples assim. Bom, quando ela poderia resolver isso, ela foi lá e votou contra o aumento de penas para crimes hediondos, né? Exatamente. Esse é o ponto. Como que você protege mulheres de verdade? Aumentando a pena para criminosos hediondos. A gente sabe que, por exemplo, uma mulher é muito mais vulnerável a um assalto, a um furto do que um homem. A gente sabe que isso acontece. Um bandido, ele sabe que ele consegue correr muito mais fácil atrás de uma mulher do que atrás de um outro cara. Ele sabe que se ele estiver passando pra roubar alguém na rua a pé, de moto, sei lá, a vítima mais fácil é a mulher. Isso é normal. Gente, é sabido. É um conhecimento geral, todo mundo sabe. Entendeu? Então, chega a ser ridículo esse tipo de discurso dela, de tentar descaracterizar a fala das pessoas que ela utilizou de exemplo aí. Mas vamos terminar o vídeo dela. Ele existe para servir aos homens. Que humilhar a mulher é motivo de orgulho. Dão dicas de como drogar e estuprar meninas. Pausa. São verdadeiros. Isso já é crime. Isso já é crime. Já existe o tipo penal para isso. Não precisa de um novo. Beleza? Continua. As academias do estupro, grupos online que transformam o ódio às mulheres em negócio. E quando o menino passa horas consumindo e reproduzindo esse tipo de conteúdo, quem ganha dinheiro?
as plataformas e esses ditos influenciadores. Quem perde somos nós mulheres e os próprios meninos, porque eles aprendem desde muito cedo uma ideia completamente distorcida, errada, sobre o que significa ser homem. Agora, eles começaram a postar vídeos de mulheres sendo torturadas e agredidas. Olha lá, a Tabata se preocupa com ofensa na internet, mas não com isso daqui. Presta atenção. Sim! Porque é exatamente essa a verdade, Tabata. Exatamente essa a verdade. Você tá preocupado com xingamento, não sei, sabe? Com coisa que, beleza, eu posso chegar e xingar um cara também, e aí? E aí? Entendeu? Você vai criar o crime de machismo? Eu quero. Como que é? Machismo não, seria... Como é que sei lá, seria? Machoginia. A mulher que me Pessoa xingar que vai ser odeia presa. homens. Vocês vivem fazendo discurso de ódio contra homem. Vocês vivem fazendo discurso de ódio contra homem. Vocês vivem falando que homem não presta. Quantas vezes eu já não vi na internet mulher fazendo piada, falando que... Ai, saudade quando os homens morriam na guerra. Fiquei triste agora. Entendeu? Quantas vezes eu não vi isso? Quantas vezes eu não vi vocês falando... Ai, infelizmente eu sou hétero. Nossa, homem é uma desgraça. Eu prefiro ficar presa numa floresta com um urso do que com um homem. Sim. É verdade. Isso não deve ser punido. Cadê os direitos iguais? E se isso fosse contra uma raça? Estão falando que é misandria. Se eu dissesse que uma- é isso que mesmo. uma raça eu tinha Pô, esquecido, chat é bom, hein, eu mano? tinha esquecido da palavra. Impressionante. Se eu dissesse Misandria. que uma raça em específico eu não gostaria de ficar com ela numa floresta, eu preferia um urso do que essa raça em específico. Exatamente, exatamente. Se fosse um cara falando assim, puta, eu preferia ficar preso numa floresta com um urso do que com uma mulher. Você ia fazer o quê? Você vai prender esse cara por crime de misoginia? Ou você vai falar que não, ele é um macho opressor e ele não ia se aguentar sobre os seus desejos sexuais intrínsecos, porque na sua visão o homem é um animal. Entendeu? Então você entende que isso não tem nexo com a realidade. A gente tem problemas reais, Tabata. Nós vivemos problemas reais. E nós estamos batendo recordes de feminicídio. E assim como o Nicolas, eu também não gosto dessa palavra, porque feminicídio pra mim é a mesma coisa que homicídio. Matou alguém. Ponto. E existem os agravantes dentro da legislação penal sobre isso. Outra coisa. Vocês vão criminalizar piadas. Piadas. Brincadeiras. Ah, é uma brincadeira de mau gosto. Tá bom, um cara é só um idiota. Eu vou poder ser misógina? Eu vou poder ser enquadrada nessa lei de misoginia? Por exemplo, sei lá, eu olho aqui pra Heloísa e falo, nossa, Heloísa, porra, você é mó burra, eu preferia um operador homem. Eu vou presa? Porque eu tô sendo misógina? Será que a galera que diz eu que sou- prefere o Arthur apresentando do que você, eles são misóginos? Vocês são misóginos? Vocês vão todos presos, tá? Vocês vão todos presos. Se vocês falarem aqui que, não, a Ana é uma péssima apresentadora, é muito melhor quando o Arthur faz. Não, isso deixa de ser a sua opinião e se torna misoginia. Tá vendo? Isso ela não fala. E todos os outros exemplos que ela falou no vídeo dela, já existe um tipo penal que cobre. E eu não sei se vocês... Isso daqui é importante falar pra vocês. Lei penal não retroage. Então, quando a gente cria uma lei penal, ela vale a partir de hoje, ela não vale para os crimes anteriores. Então, por exemplo, se eu inventei o crime de homicídio hoje, e ontem alguém matou uma pessoa, essa pessoa não vai presa. Só vão presas as pessoas que cometerem o crime a partir do momento em que aquela lei entrar em vigor. Porque lei penal maléfica não retroage. Isso é um princípio do direito penal. A lei penal benéfica, ela retroage. Então, por exemplo, no caso se hoje a gente passar uma lei lá no Senado que furto não é mais crime. Ah, a pessoa passou de bicicleta, furtou seu celular, não é mais crime. Todo mundo que foi preso por furto é solto, inocentado e descriminalizado. Tipo, a pessoa não tem mais aquilo na ficha corrida dela. Mas o contrário não acontece. Então, o crime de misoginia ele vai ser criado a partir de então. Criou hoje. Todo mundo que for misógino a partir de hoje vai ser preso. Tá? Só pra vocês entenderem, achei que seria uma curiosidade interessante pra trazer pra vocês. Mas vamos terminar o vídeo dessa desquerida aí.
O agressor não nasce de um dia para o outro. Ele bate, violenta e mata porque aprendeu em algum lugar que mulher é objeto, que não deveria se atrever a dizer não a um homem. O compromisso deles com as mulheres se resume a isso: postar um vídeo de uma mulher sendo agredida para me atacar. Mas mais do que isso, atacar a luta de mulheres do Brasil inteiro. O nosso compromisso é o tempo todo, até porque pra gente essa é uma questão de sobrevivência. A lei contra a violência doméstica não veio deles, veio da nossa luta enquanto mulheres. A lei contra o feminicídio também não veio deles, veio da nossa luta enquanto mulheres. Mas contra essa indústria que envenenou a cabeça de tantos homens e lucra com isso, não existe nada. E é esse vácuo que o PL da misoginia preenche. A gente quer punir quem bate não tem um vácuo. Não tem um vácuo aí. Não existe um vácuo aí. Destruir a máquina que ensina a bater. A pergunta que fica é: eles se escondem atrás de tantas mentiras porque não têm coragem de enfrentar essa indústria ou porque se beneficiam dela? Nicolas... Bom, basicamente você acusou o Nicolas Ferreira, o Kim Kataguiri e o Renan Santos de falarem contra as mulheres, de serem misóginos, de atacarem mulheres e de certa forma, serem violentos contra as mulheres. Isso é um crime contra a honra. E esse crime já existe, você pode ser responsabilizado por isso. Porque o que você falou nesse vídeo é só mentira. Você só não soube explicar o seu PL, porque o seu PL é inexplicável. Tá? Não existe um vácuo na legislação que justifique a criação de um novo tipo penal, PL da misoginia. Não existe. Tá? Espero que tenha ficado claro, senhora Tabata Amaral, estudante de Harvard, QI 190, que você está errada. E não é um homem que está falando isso pra você, é uma mulher. Tá? Combinado? Se quiser conversar, estou à disposição. Curta esse vídeo e inscreva-se no canal.